Igreja, paz seja convosco, amém? Amém. Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite, continuar esse agir do Espírito Santo, essa atmosfera do céu nesse lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pelos seus direcionamentos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Repreende tudo que não vem do Senhor deste lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia os teus batalhões de anjos, Senhor, quebrando, cortando todo o mal, Senhor, para que nós vivamos, Senhor, para que nós vivemos, Pai, desfrutemos, Senhor, da sua palavra, da sua verdade, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos viver, Pai, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Espírito Santo de Deus, coloca as tuas palavras na minha boca. Fala comigo, Jesus, fala comigo, Pai. Fala com a tua igreja, Senhor. Nos transforma, nos liberta, Senhor. Vem neste lugar, vem, Jesus, mais e mais com o seu mover, com tudo aquilo que o Senhor tem ainda para derramar, para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continua ministrando em cada coração, Pai. Vem, Senhor, trazendo quebrantamento, ó Deus, arrependimento verdadeiro, Senhor, mudança, transformação, Pai, para que possamos viver o novo a cada dia, como o Senhor, Pai, nos oferece uma nova vida em Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, que presente do Senhor poder estar aqui com os irmãos. Agradeço ao Senhor. E vamos lá para a palavra, então. Quero que você abra em Gênesis capítulo 4, que nós vamos estar lendo e meditando. O Senhor falou comigo nessa palavra, que você possa estar com o seu coração aberto para receber daquilo que o Senhor tem para nos alimentar, para nos sustentar, para nos transformar, para que a gente possa romper, para que a gente possa viver o melhor de Deus, em nome de Jesus, amém? E aqui eu quero chamar, cadê a Elaine? A Elaine vai me ajudar aqui, Elaine. Então a Elaine vai ler, vamos ler juntos então Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele.
Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Glória a Deus. Obrigada, Elaine. O Senhor falou fortemente ao meu coração nessa palavra. E eu coloquei aqui o tema dessa palavra: o pecado está à porta, mas você pode vencê-lo. Nós vemos aqui nessa passagem 2 irmãos, Caim, Abel, uma história da Bíblia muito conhecida. Caim, onde Caim era agricultor, plantava, cultivava, colhia, e Abel, ele pastoreava ovelhas. E nós vemos ali que Abel, a Bíblia fala que o Senhor se agradou de Abel e se agradou da sua oferta, se agradou da sua entrega, por ter escolhido a melhor parte, a primeira cria, o primeiro carneirinho para oferecer a Deus como oferta. Mas Deus ficou triste com Caim e a forma que ele ofertou, por ter pego alguns dos produtos de qualquer maneira e entregue a Deus. E ali Caim, ele fica revoltado, Caim, ele fica com raiva, ele não se conforma, porque Deus se atenta para Abel, porque Deus elogia Abel, porque Deus faz ali a menção de Abel, da oferta de Abel, que Deus se alegrou, que Deus ficou contente da forma que Abel entregou a ele. E ali nós vemos claramente a fúria desse irmão, o descontentamento, porque o seu irmão foi elogiado, o seu irmão teve um destaque, o seu irmão teve o destaque do próprio Deus. E Caim ali, ele começa a alimentar coisas terríveis. E nós vamos ver aqui, desde Gênesis, desde lá do início até hoje, nós vemos os sinais para os fins dos tempos. O Senhor, Ele era, Ele é, Ele continua sendo, Ele vai fazer, Ele vai fazer. E o Senhor, Ele vem sempre nos alertando, Ele vem sempre nos dando direções, Ele vem sempre nos chamando a atenção, para que possamos realmente viver esse lugar de entrega, de entregarmos o melhor a Ele, de nos entregarmos melhor a Ele, de darmos a Ele o lugar devido na nossa vida, de renunciarmos aquilo que nós precisamos renunciar, de mudarmos o nosso comportamento, de renovarmos a nossa mente todos os dias. O Senhor está nos chamando nesse tempo, nesse dia e agora. E aqui nessa palavra, assim como Caim, ele começou ali, gente, guardar um monte de coisa terrível dentro do seu coração a respeito do seu irmão. Caim começou a ficar apavorado, descontrolado, desgovernado, porque Deus tinha elogiado Abel, porque Deus tinha olhado para a oferta de Abel e não para a dele. E quantos de nós hoje, nessa geração, nessa sociedade, se encontram no mesmo lugar que Caim? Desgovernados, descontrolados, por tão pouco, querendo pôr tudo a perder, por alguma coisa, jogando a toalha para o alto, jogando tudo por água abaixo. E o Senhor ministrava fortemente ao meu coração, como nós temos que cuidar, ter cuidado,
com aquilo que nós estamos guardando no nosso coração, com aquilo que você tem deixado, permitido entrar na sua vida, com aquilo que você tem permitido o próprio Satanás agir na sua mente, no seu coração, na sua família, nos seus. Nunca se houve um tempo com tantas pessoas sofrendo, com tanta depressão, tanta ansiedade, tanto desespero, tantas pessoas se comparando uma com a outra, tantos ressentimentos, tantas pessoas com uma facilidade enorme de desistir. Se não dá certo, eu já abandono tudo. Quantas pessoas têm estado nesse lugar? E como essa palavra, ela vem nos ensinar que assim como o próprio Deus fala ali com Caim, ele estava ali guardando aquele monte de coisa dentro dele, estava ali dando vazão a tudo aqueles sentimentos ruins. E Deus vira para ele e fala: como você pode estar carrancudo? Como você pode estar com raiva? Se você tivesse feito o que é certo, você não estaria assim. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção nessa noite, para que nós possamos nos apegarmos à esperança que é Jesus, para que possamos crer que nele nós podemos vencer, que nele nós podemos vencer o impossível. Hoje muitas pessoas falam para você, você fica sabendo que tem se descontrolado de uma forma que não entende por que descontrolou, que tem tratado pessoas que depois que passou não entende por que tratou. A chegar ao ponto de se conformarem. Não tem como, é impossível, olha o que eu estou passando, eu preciso extravasar, eu preciso catar alguém, eu preciso descontar em alguém, eu preciso revidar. Mas o Senhor está nos chamando novamente, para que nós possamos ser governados por Ele, para que as nossas emoções, o nosso coração, as nossas atitudes, seja comandado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias, a maior vitória que nós podemos vencer, a maior vitória, o maior aplauso que nós podemos ter na nossa vida, é sermos aplaudidos pelo Senhor, porque você poder dizer: em Ti, Jesus, é no Senhor que eu consegui vencer, é no Senhor que eu consegui vencer mais esse dia, é no Senhor que eu consegui vencer os meus desejos impuros, é no Senhor que eu venci as minhas emoções, meus sentimentos tentando me tirar completamente da sua vontade. Quando nós vencemos todos os dias, e é possível, Jesus está nos falando: é possível, minha filha, é possível, meu filho, é possível. No Senhor nós vencemos toda a carnalidade, todo o pecado, toda a imundícia que Satanás tem colocado na sua frente, que Satanás tem te tentado, que Satanás tem te oferecido. Nós não podemos nos render aos pratos do inferno, mas nós precisamos nos render ao controle e ao domínio do Espírito Santo de Deus. A verdade do Senhor. Para que você está aqui? Para que nós estamos aqui? Para trazer a paz, para viver a verdade, e não para viver descontrolado, desgovernado, para trazer briga, contendas, não. Para se rendermos ao pecado como Caim. Nós vamos ver aqui nessa palavra. Medite aí, quem está governando a sua vida? O pecado ou o Espírito Santo de Deus? O que tem governado as nossas vidas? Eu falo por mim também. Tudo que eu estou pregando aqui, primeiro para mim, é difícil. A nossa carne quer ir contrário à vontade de Deus. Mas em Deus, quando nós nos derramamos na presença de Deus, desejamos ser cheios do Espírito Santo e dizermos não ao pecado,
e dizemos não à carnalidade, não àquilo que nos afasta do Senhor. A minha vontade é ir lá e fazer errado, Senhor. O Senhor está vendo que está dentro de mim. Mas eu não vou me render a esse pecado. Eu não vou me render à minha vontade. Porque eu quero viver a sua vontade que é melhor. A sua vontade que é perfeita na minha vida. Espírito Santo, enche o meu coração e controla a minha vida em tudo. Nessa história de Abel e Caim nós vemos, sabe o quê? Que Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. E sabe o que é? O coração. Antes de Caim matar Abel, mas muito antes de Caim chamar ele lá para o campo e matar e tirar a vida do próprio irmão, ele já tinha assassinado o irmão dele dentro do coração dele. Antes das atitudes de Caim vieram comparação, inveja, orgulho, ressentimento, raiva. Como Deus falou comigo nessa palavra, irmãos. Deus, ele está vendo o seu coração. Deus, ele está vendo exatamente o que está dentro do seu coração. O que ninguém aqui consegue ver com o melhor óculos, com a melhor tecnologia do universo. Deus, ele vê. Deus, ele está vendo o seu coração. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece aquilo que você está sofrendo, aquilo que você tem debilidade. E sabe o que mais? Deus não quer que você alimente isso que você está no coração, que afasta você dele. Caim começou a alimentar. Comparação, irmãos. Sai desse lugar de comparação. Você não precisa ficar se comparando com ninguém. Você é exatamente aquilo que Deus chamou para você viver e para você ser. Quando você cai na caixinha da comparação, que você fica olhando a vida do outro, por que aconteceu nela e não aconteceu em mim? Você está alimentando um pecado, você está alimentando algo que pode destruir a sua vida, a sua descendência. Isso é muito sério. Caim deu lugar à comparação. Porque o Senhor está olhando para mim, para o meu irmão? Porque o Senhor está vendo o meu irmão, a oferta do meu irmão e não a minha? E por acaso isso acontece até hoje. Filhos extremamente ciumentos, crianças, irmãos com ciúmes do lugar do outro irmão, irmãos brigando com outro irmão. E os filhos, as crianças, eles são crianças, eles estão aprendendo. Mas nós precisamos entregar ao Senhor esse lugar. Deus não te chamou para disputar lugar com ninguém. Deus não te chamou para se comparar com ninguém. Deus te chamou para você ser e viver exatamente o que Ele quer que você viva. E isso implica, e muitas vezes não é exatamente o que você deseja, ou o que você quer, ou o que eu quero, mas o que Ele quer. Caim sentia inveja do seu irmão. Quantas pessoas guardam inveja de outras pessoas? Que tristeza, que maldição, infeliz. Por que aconteceu na vida dele e não na minha? O orgulho, o ressentimento, a raiva, quantas amarguras. E nós precisamos entregar todos esses sentimentos ao Senhor. Deus quer que você entregue tudo para Ele. Deus quer que você entregue, seja sincera a Ele, seja sincera ao Senhor. O Senhor conhece cada pensamento seu. O Senhor esquadrinha a sua vida. Não tente esconder de Deus aquilo que Ele já sabe, já conhece. O pecado, ele sempre começa pequeno. Ninguém acorda decidido a destruir uma família. Ninguém acorda decidido a trair, a abandonar os filhos. Ninguém acorda a largar a mão de tudo e fazer tudo errado. Não. É um olhar que não deveria ter olhado.
Quantos casamentos terminaram por causa de um simples olhar que deu aonde não era para olhar? E começou a dar corda, e começou a esticar essa corda, e uma hora a corda arrebentou e a família se destruiu. É através de uma mágoa, uma simples mágoa, que a pessoa foi alimentando, você veio alimentando, e a hora que você se deparou, a coisa explodiu feio. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, colocar tudo diante do Senhor. O Senhor, Ele está sempre nos alertando. Antes de Caim matar Abel, Ele avisou. Ele avisa Caim. O Senhor, Ele está sempre nos mandando avisos. Desde lá de trás até hoje, o Senhor está chamando a nossa atenção. Filha, não faz isso. Não olha para esse lugar, não vai para esse lugar, não faz desse jeito. Ei, eu estou falando com você, acorda. Olha para a minha palavra, para ouvir minha voz, minha filha. Para me obedecer, homem. O Senhor, antes de nós cairmos, Ele não deseja que nós caímos, mas a escolha está nas nossas mãos. Deus não quer que um filho seu esteja despedaçado na queda, caído. Por isso que você vê tantos sinais. Meu Deus, quanta coisa acontecendo. Deus tentando falar com você de alguma forma. Deus fala com você lá no serviço. Deus fala com você aqui na palavra. Deus fala com você na rua. Deus fala com você na faculdade. Deus fala com você através dos seus filhos, da sua mãe, dos seus parentes. Mas você não ouve. Caim não ouviu. Caim teve a chance. Caim ouviu um alerta. E hoje Deus está nos alertando para que nós não possamos ser dominados pelo nosso pecado, não possamos ser rendidos àquilo que quer nos aprisionar, nos acorrentar. Isso é muito sério. É por pequenas pedrinhas que trazem os grandes arrombos e destruições na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso melhor amigo. E se tiver algo que estiver te jogando para longe de Deus, corta o mal pela raiz. É melhor você entrar no reino dos céus sem um dos olhos, sem uma das pernas, a palavra de Deus diz, sem um dos braços, do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. Renuncie aquilo que não vem de Deus para a sua vida. Ouça a voz de Deus a seu respeito. Aquilo que o Senhor está te alertando, para que você não seja dominado pelo seu pecado, para que você não seja dominado pelas armadilhas de Satanás. Ele sabe exatamente como te atrair, como te pegar, como te tragar. E como um patinho você vai. Não. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está nos dando sinais para todos os lados, conforme está na palavra de Deus. Terremotos, o amor de muitos esfriando, guerras. Quantos sinais nós estamos vendo que Jesus está voltando. Nós não podemos ignorar a voz de Deus, ignorar os sinais, aquilo que Deus está apontando. Não alimente o pecado. Não dê corda para o pecado. Se for preciso mudar de emprego, muda de emprego para não fazer aquilo que Satanás está querendo que você faça. Eu não sei o que é que Deus está te pedindo, o que Deus está te colocando para que você se posicione e fique longe daquilo que te joga para longe de Deus. Que nós possamos estar atentos aos sinais e à voz de Deus. Como é triste, como é triste. Nós vemos o exemplo daquela mulher que foi fazer aquele esporte e infelizmente por uma falta ali de atenção, de segurança, em questões de segundos, uma distração levou uma vida inteira
a morte. Se encerra ali uma jovem, se encerra ali uma vida. Que tristeza! Quantas coisas Deus já fez na sua vida, quantas coisas Deus está fazendo no seu coração, quantas coisas Deus está fazendo que você cresça, que você viva. Quantas coisas o Senhor tem te alertado e te chamado para você viver, para nós vivermos. E por pequenas distrações, como aquele acidente, infelizmente, uma tragédia, por uma distração, uma jovem perdeu a sua vida, caindo de um precipício lá daquela ponte lá, de não sei quantos metros. E quantos têm perdido uma vida do melhor de Deus, do novo de Deus, da verdadeira vida com Jesus, por distrações, por pequenas coisas, por pequenas brechas, por aberturas que não convém, que o Espírito Santo está te incomodando, porque quando você está com Deus, quando você busca o Senhor, o Espírito Santo ele vai te incomodar. Minha filha, aqui não é o lugar de você estar. Meu filho, o que você está falando não vem de mim. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te direcionar, ele vai te falar. Meu filho, mesmo que esteja difícil, não é hora de parar, não é hora de desistir. Confie em mim. Não desista, não pare de crer. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E todo pecado, toda escolha produz uma colheita. Caim ele escolheu e depois ele colheu. E que destruição, que terrível. O próprio irmão matou o seu irmão. Por sentimentos, coisas terríveis que alimentou, por frustrações, por decepção, por não estar do jeito dele. E infelizmente as consequências elas existem, elas vêm quando nós caímos na lábia do inferno, quando nós nos rendemos ao pecado. Mas Deus está nos chamando e nos dizendo que o pecado está à sua porta, mas você pode vencer. Em Jesus você pode vencer. O pecado está à sua porta, mas Ele te faz vencer. Jesus te faz vencer. Quantas promessas, ilusões o pecado pode nos oferecer por prazeres, por momentos tão pequenos que nos trazem uma grande destruição. Mas a palavra de Deus ela é bem clara e ela nos ensina nessa noite que nós possamos confessar o nosso pecado, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos levantar a nossa guarda, nos posicionarmos para vivermos em uma nova mentalidade, num posicionamento de filho de Deus que nós somos. Nós precisamos imediatamente, quando você pecar, imediatamente peça perdão ao Senhor, busque arrependimento verdadeiro diante da presença de Deus. Senhor, me ajuda a me arrepender verdadeiramente. Confesse ao Senhor, confesse, fale conosco, fale com os líderes, com os pastores, com pessoas da sua confiança, que você coloca para fora. Quando você confessa, quando nós oramos juntos, o Senhor vem e te sara, o Senhor vem e te cura, o Senhor vem e te liberta. Então nós precisamos confessar, colocar para fora aquilo que não vem de Deus, que estamos alimentando no nosso coração, aquilo que está tentando te aprisionar. Graças a Deus, a misericórdia, ela continua maior que o pecado. Como a Elaine leu para nós nessa palavra, mesmo disciplinando Caim, Deus colocou uma marca de proteção.
E isso revela quem Deus é. Ele é um Deus misericordioso. Ele disciplina, mas também restaura. O Senhor, Ele está estendendo a sua misericórdia para você e para mim hoje. O Senhor, Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai misericordioso e muitas vezes diferente de nós. Às vezes nós queremos a justiça para o outro, mas não para nós. Mas o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para derramar o teu sangue na cruz, para que nós possamos nos apropriar da sua misericórdia e pedimos perdão daquilo que não agrada ao Senhor, confessarmos os nossos pecados, transformarmos através do sangue de Jesus que foi derramado. O Senhor Jesus, o nosso Deus, através do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. Jesus venceu. E porque Ele venceu, nós podemos vencer também, nós podemos romper em fé. A nossa vida é em fé, nós precisamos crer e desfrutar. E quer saber mais? Todos os dias, o pecado ele vai bater a sua porta. Todos os dias a ira vai querer vir. Todos os dias a pornografia vai querer te confundir. Todos os dias o desejo de morte. Todos os dias pessoas com extremo descontrole emocional. Todos os dias o pecado ele tenta te atacar. Ele tenta te aprisionar de uma forma ou de outra. Mas todos os dias você tem que estar posicionado em Deus. Em Jesus eu posso vencer. Tudo aquilo que não é de Deus na minha vida eu rejeito. Eu não vou ser dominado pelo pecado, mas eu vou ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que deseja que nós cresçamos, que nós avançamos, que nós vivemos em maturidade. Uma igreja que não vive pelo que sente, pessoas que não vivem pelo que sente, como as crianças. As crianças, quando elas explodem mesmo. Se elas estão sentindo o que elas querem mesmo, e tem que ser feito do jeito delas, e elas acham que pode. E a gente vai lá e bota a rédea, né? Mas filhos maduros não é assim que funciona. Você não vive pelo que você sente, pelos seus sentimentos que tentam te governar, para te jogar para longe de Deus. Você vive por aquilo que Deus quer que você viva, por aquilo que precisa ser feito por você, mesmo que você não sinta. Mas Deus está dizendo para você fazer, para você viver. Nós precisamos estar nesse lugar. E nessa noite eu quero convidar você, aí onde você está, junto comigo, para que possamos rapidinho se ajoelhar.